dia, pessoal. Tudo certo? Bem, espero que sim. Hoje, em específico, a gente começa a falar sobre os assuntos referentes à apostila 3 nossa. A apostila 3 toda nossa vai falar, né, sobre astronomia. Cuidado, astronomia, não astrologia. Astronomia cientificamente comprovada e astrologia, mitos e lendas, tá bom? Mas começaremos a fazer o estudo dos astros, o estudo do céu, o estudo do universo, o estudo de planetas, estrelas e tudo mais, certo? Particularmente, eu sou muito fã do assunto. Espero que ele desperte curiosidade em vocês também, tá bom? Bem, o assunto então, né, começa na página 3 da apostila 3, coincidentemente aí, e a gente segue aí, vai seguir falando de astronomia até o final do material, tá bem? Então, nada como começar dizendo, né, de onde vem a origem de astronomia, onde começamos a falar de astronomia. É complicado, é muito complexo dizer que tivemos uma data exata onde a humanidade começou a falar de astronomia, porque a astronomia é muito cultural. Ou seja, cada povo, né, historicamente falando, ele começou a desenvolver suas próprias observações do céu, né, e dos astros e dos movimentos e fenômenos relacionados ao céu. Então, sempre que a gente estiver falando sobre história da astronomia, a gente precisa necessariamente indicar uma rota aí através de um povo, né? Cada civilização iniciou estudos sobre o céu de acordo com suas próprias observações. Por isso que ela é muito específica de cada civilização, né? Então a astronomia, ela surgiu, o início da astronomia, ela partiu da observação dos fenômenos e dos movimentos dos astros. Então, se vocês tirarem um dia à noite, aí em Brasópolis tem o céu bastante limpo, né? Vocês quiserem, observem o céu. Vocês vão perceber que existe movimento nas estrelas, não é estático, né? O céu não é estático, o céu está em constante movimento, né? Isso acontece, a gente vai fazer o estudo disso. Na verdade, isso não acontece não porque somente o céu está em movimento, mas porque o nosso planeta também está em movimento. E isso faz, né, existe periodicidade no movimento dos planetas, tá bem? Existe periodicidade no movimento de todos os astros, certo? E é essa periodicidade que faz com que cada povo consiga fazer uma contagem de tempo em relação aos seus fenômenos naturais, referentes ao que acontecia no céu, obviamente, fazendo com que cada um dos seus povos cada um dos povos existentes no mundo desenvolvesse um calendário próprio, certo? É esse calendário que a gente começa, é sobre esses calendários que a gente começa o nosso assunto. Então, a contagem do tempo, ela é específica de cada civilização, porque cada civilização observava o céu de uma maneira, né? Fazia a contagem do seu tempo baseado em algum astro diferente do outro. Certo? Começando pelos babilônicos, né? Os babilônicos eram considerados, historicamente falando, excelentes matemáticos, né? Eles são um dos primeiros povos a desenvolver um esquema de contagem, né, de números próprios, né? E os babilônicos, né, obviamente, se eles conseguiram desenvolver a matemática suficiente para fazer uma contagem, eles conseguiam aplicar isso na observação dos fenômenos astronômicos em que eles vivenciavam, né? Os babilônicos, eles eram extremamente fissurados na Lua, né? Então, o calendário dos babilônicos, ele era baseado no movimento lunar, era um calendário lunar, baseado nas fases da Lua. E com esse calendário lunar, baseado na Lua, surgiu a ideia de semana, né? Porque as fases da Lua demoram 7 dias no total para completarem. Por isso, a ideia de semana surgiu com o calendário lunar dos babilônicos. E quando eu falo semana, é a semana de 7 dias. Tudo bem? E os babilônicos, eles eram bem regrados quanto a isso, né? Como eles tinham semanas de 7 dias, os meses duravam 28 dias, ou seja, 4 semanas.
E era bastante difícil compreender os números babilônicos. Vocês podem pesquisar aí, se têm na internet ao seu alcance. Eles eram bastante, eu particularmente, eu acho bastante complexo o sistema numeral deles. Era uma civilização que não tinha noção do zero. Portanto, eles conseguiram desenvolver o sistema numérico que contava de 1 a 59. E isso ajudou muito no desenvolvimento do calendário lunar deles, né, para fazer a contagem dessas semanas e desses meses. Isso aqui, obviamente, influenciava muito na cultura deles como um todo, na produção de alimentos e entender como funcionava o inverno, verão e tudo mais. Certo? Obviamente, quando a gente está falando, né, sobre a noção de astros desses povos, a gente tem que lembrar que existia muita mitologia em torno disso, né? Na própria mitologia babilônica, vocês podem pesquisar aí. A origem do universo, né, pelos babilônios, a origem da lua e tudo mais, surgiu quando um deus que eles chamavam de Marduk matou, né, conseguiu derrotar o caos total. A partir do momento que ele conseguiu derrotar o caos, que na mitologia deles era representado por um dragão, os babilônicos aí tiveram a origem dos astros e como tudo surgiu. Bastante interessante, eu recomendo a pesquisa, principalmente do sistema numérico deles. Era engraçado, eram os triângulos para cima, os triângulos para baixo, os triângulos retinhos, os triângulos com umas cavas assim, bastante legal. Mas quando a gente começa a falar de astronomia, não tem como a gente deixar de falar dos Incas, que é um povo bastante vizinho nosso. Os Incas eram muito sofisticados em relação à observação do céu, dos astros, né? Pra vocês terem noção, eles construíam observadores nas regiões que eles habitavam para fazer a observação melhor desses astros, né? Então aquelas pirâmides altas e tudo mais eram todas, né, tinham, além de servirem de moradia e tudo mais, serviam como observadores do céu, dos astros, né? Os Incas, eles eram cultuadores do Sol. Obviamente, o calendário dos Incas era um calendário solar. Os Incas, eles também eram repletos aí de mitologia em torno do Sol, né? O Sol para eles era um deus e tudo mais. Eles, inclusive, no calendário deles, eles desenvolveram uma roda gigante assim que funcionava como calendário. E nesse calendário, né, eles conseguiam até, de acordo com a mitologia deles, prever o fim do mundo, quando esse fim do mundo ia acontecer. Então eles conseguiam contar o tempo com base no movimento solar, com tanta precisão que eles conseguiam contar até determinado tempo. A partir daquele tempo eles não conseguiam contar mais. Eles diziam que ali seria o fim do mundo, o apocalipse Inca, certo? E esses caras aqui, eles conseguiram mapear o céu, né? Eles tinham observadores eles eram observadores tão assíduos dos astros, né? Obviamente, para eles os astros eram deuses, né? Eles observavam tanto que eles conseguiam mapear algumas constelações e perceber que algumas constelações elas eram temporais, eram de temporada, elas apareciam de tempo em tempo. Além disso, né, os registros da Via Láctea aparecem pela primeira vez nos Incas. Léo, mas eu li certa vez que a palavra Via Láctea ela veio do grego, né? Quando Zeus foi arrancado do seio de sua mãe e as gotas de leite que caíram da boca de Zeus formaram a Via Láctea. Também, cada povo tinha a sua visão e a sua observação de como surgiam, né, os astros, né? Mas os Incas tiveram registro, né, na América do Sul do que era a Via Láctea. Para eles, né, a Via Láctea era um rio que caminhava entre os astros, um rio sagrado. Então, os Incas aí valem bastante a pena vocês verem também. Eles tinham observações aí de astros, né, que são bastante conhecidas. Algumas constelações, de acordo com eles, conseguiam coordenar, por exemplo, o momento em que algumas das espécies que eles cultivavam, tanto de plantas quanto de animais, surgiam. Tinha uma constelação específica lá que parecia uma lhama. Essa constelação, né, a lhama prata, eu acho o nome, ela aparecia justo na época de reprodução das lhamas e tudo mais.
Eles eram bastante interessantes também. Agora, os chineses, destaque para os chineses no caso, porque os chineses, além de serem povos observadores da Lua também, né, eles conseguiram desenvolver o calendário, né, de acordo com os anos. Né. Os calendários dos chineses eles eram baseados em ciclos lunares. Né. Diferente, por exemplo, dos babilônicos, os chineses observavam que existiam durante um ano 12 ciclos lunares, né, um ciclo de 12 lunações. Né. E esses ciclos duravam um total aí de 354 dias. Né? Aí esses 354 dias eles adicionavam ainda um mês aí que durava 29 a 30 dias e isso aparecia de tempos em tempos. Reparem que é algo muito parecido com o que a gente vive, né? O nosso calendário ele tem 365 dias e de vez em quando tem um ano bissexto, né? Que é o ano que tem um mês de 29 dias, certo? Então a ideia do ano, né, ela surgiu aqui com os chineses, tá bom? Um ano muito parecido com o nosso. E isso é bastante preciso, né? Hoje a gente só consegue fazer os nossos anos de 365 dias, né? As nossas voltas no céu de 365 dias, somadas aos anos bissextos, porque a gente tem medições muito precisas do movimento da Terra em relação ao Sol. Né? Reparem que os chineses chegaram muito perto disso, muito perto mesmo. O mais interessante dos chineses é que eles conseguiram desenvolver a ideia de estações com base nos fenômenos astronômicos. Ou seja, de acordo com a observação deles ao céu, eles notavam que algumas constelações apareciam e junto com essas constelações, mudanças nas estações. Né? Então, primavera, outono, inverno e verão, né, surgiram aqui junto com as ideias dos chineses. Né? Obviamente, eles não chamavam, né, de primavera, outono, inverno e verão. Era mentira, brincadeira, piada. Mas ó, eu vou colar aqui porque é bastante complexo. Eles chamavam a primavera, né, de tempo em que o dragão azul do leste aparecia. Eles chamavam de dragão azul do leste porque isso coincidia com constelações de Virgem, Libra e Escorpião que apareciam no céu. Quando essas constelações apareciam no céu, eles falavam que a primavera chegou ou que o dragão azul do leste chegou nos céus. O inverno era a tartaruga negra do norte. O inverno, a tartaruga negra do norte, ela aparecia coincidentemente com as constelações de Sagitário, Capricórnio e Aquário no céu. O outono era o tigre branco do oeste, eram as constelações de Áries e de Touro que apareciam, e o verão era o pássaro vermelho do sul, e com ele vinham as constelações de Câncer e de Gêmeos. Tá? Então eram povos bastante sofisticados também em relação às suas observações ao céu. Sempre que vocês verem sobre cultura chinesa, fala-se muito sobre os povos da Lua. Eles acreditavam que os deuses deles, a grande maioria dos deuses deles moravam na Lua. E por isso que eles eram aí também cultuadores da Lua. Seus calendários eram baseados em lunações. Por último, falando um pouco da nossa terra, sobre os tupi-guaranis, índios brasileiros. Os tupis-guaranis eles eram muito empíricos em relação à observação dos astros, certo? Com a observação dos astros, eles conseguiam, por exemplo, prever quando teria a época de chuva, quando teria a época de seca, né, que é a época de estiagem, não seca de verdade, mas estiagem, certo? E além disso, eles pelas constelações, eles também conseguiam prever quando chegaria, né? Frio, eu coloquei frio e inverno, mas era frio e calor, né? Verão e inverno. Desculpa, tem um erro na lousa aqui. Eles conseguiam, de maneira bastante, não exata, mas precisa, prever momentos em que o frio ou o verão chegaria aí para eles. Obviamente, com isso, eles conseguiam fazer bastante controle da maneira com que eles cultivavam alguns alimentos, certo? E com isso a gente entende aí alguns dos povos que começaram estudos sobre astronomia.
Mais uma vez, reforçando que a astronomia, sempre que a gente fala de história de astronomia, a gente está falando de algo que é muito cultural. Reparem que cada um desses povos observava o céu e fazia, montava os seus calendários, fazia a contação de um tempo de maneira bastante específica. Certo, pessoal? Espero aí que vocês tenham um excelente final de semana. A gente se vê segunda-feira falando sobre astronomia mais uma vez. E tchau. Um big beijo.